Bom dia. Para longe de pensamentos obscurantistas, é fato que o desenvolvimento científico e tecnológico no Brasil constitui condição essencial para um verdadeiro desenvolvimento socioeconômico e para a implantação de uma sociedade mais justa no país. A nossa produção científica praticamente dobrou do começo para o fim da primeira década do século XXI e continuou sua ascensão consistente. Essa expansão notável, fruto de algumas políticas muito bem estruturadas, foi baseada na capacidade de produzir ciência das universidades públicas brasileiras, como a Universidade de São Paulo e a Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp, duas grandes universidades estaduais paulistas, além de outras universidades federais, como a do Rio de Janeiro, a de Minas Gerais e a do Rio Grande do Sul, por exemplo. Mais de 95% da produção científica do Brasil nas bases internacionais deve-se à capacidade de pesquisa de suas universidades públicas. De acordo com pesquisa feita pela Clarivate Analytics, o Brasil, no período de 2011 a 2016, publicou mais de 250 mil artigos na base de dados Web of Science, em todas as áreas do conhecimento, correspondendo à 13ª posição na produção científica global, na qual se apresentam mais de 190 países. No entanto, o chamado contingenciamento das verbas das universidades públicas federais e o corte de bolsas e de financiamentos recentes podem colocar em risco as conquistas científicas brasileiras, além de fazer com que muitos pesquisadores procurem no exterior um porto mais seguro. Justamente para falar sobre fazer ciência no Brasil e a sua atualidade, o Diálogos na USP recebe agora os professores Marco Antônio Zago, ex-presidente do CNPq, ex-reitor da USP, atualmente presidente da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de São Paulo, a FAPESP, e o professor Marcos Silveira Buqueride, diretor do Instituto de Biociências da USP e ex-presidente da Academia de Ciências do Estado de São Paulo. Professores, bom dia, muito obrigado pela presença dos senhores, prazer tê-los aqui conosco. Queria começar com os senhores, já que o assunto é amplo, uma pergunta talvez um pouco mais genérica. É saber, nós vimos agora alguns números, rapidamente, na minha apresentação, números bem expressivos da ciência no Brasil, em que patamar a ciência brasileira se encontra hoje dentro de um contexto mundial. Professor Zago, que patamar é esse? De que ciência nós estamos falando? Nós estamos falando de uma ciência que se fortaleceu certamente nas 2 últimas décadas e que ganhou expressão mundial. O Brasil tem visibilidade no mundo. Agora, claramente existe uma divisão muito nítida entre o potencial do país como um todo e o do Estado de São Paulo. O Estado de São Paulo tem um vigor, obviamente, muito mais evidente. Isso se deve a alguns fatores que nós podemos discutir. Discutiremos sim, porque isso é importante. Como eu citei agora rapidamente, na minha apresentação, entre as principais estão USP e Unicamp, e poderíamos inclusive incluir a Unesp, talvez, aí também as 3 estaduais paulistas, né, para não sermos injustos. Né? Então, mostra a diferença. Mas é por aí, professor Buqueride, quer dizer, nós estamos num bom patamar, mas internamente o Estado de São Paulo aí se destaca? Bom, eu acho que é mais, talvez, os últimos 40 anos, né, professor? Não somente os 20, que esse investimento... Eu vivi isso como jovem aspirante até chegar num patamar hoje realmente que não é mais... Eu fiz doutorado no exterior. Sim. E é um patamar hoje que não é mais distinguível. Quando eu visito laboratórios do exterior, não é mais distinguível. O Brasil não se distingue mais, São Paulo especificamente, Sim. não se distingue mais do exterior. Em vários aspectos. Existem algumas áreas que nós despontamos especificamente, notadamente a área da agricultura, muito da área de engenharia. Nós somos o 3º maior produtores de aviões do mundo. É verdade. E produzimos a área de biologia, a área médica. Né? Então, nós temos uma produção científica não só muito boa como produção científica em si, mas também uma produção científica que veio produzindo resultados como leis da biodiversidade, do meio ambiente, né? Ou seja, resultados, esse é somente um pequeno exemplo, claro. Mas leis que, produtos que realmente fazem uma diferença na sociedade hoje. Então a ciência não ficou só na produção científica. É essa a parte importante que eu queria trazer para os senhores isso, né? Quer dizer,
é esse retorno para a sociedade que tem essa importância e que dá visibilidade à nossa pesquisa científica. Né? Porque trazer pessoas, olha por aí, professor, quer dizer, e é importante também que haja esse retorno para a sociedade e, mais do que isso, que a sociedade perceba o avanço da ciência brasileira, o que isso retorna. É fundamental. Nós não fazemos ciência para satisfazer os cientistas. Quer dizer, nós fazemos ciência, buscamos desenvolvimento tecnológico e inovação para atender aos interesses da sociedade, que incluem o desenvolvimento econômico, social, redução das desigualdades e assim por diante. Então, não há dúvida que esta missão ela se faz em diferentes níveis e cada cientista tem uma participação diferenciada. De que maneira? Aqueles que dedicam um grande esforço a estudar a origem do universo e questões como essa, que são questões fundamentais para o avanço do conhecimento, para o homem ser melhor e conhecer melhor. E, embora algumas pessoas possam achar que isto não tem impacto, quando você olha depois de 200 ou 300 anos, você vai ver que são estas as contribuições mais importantes. Sim, aquelas que ficaram, né? Aquelas que mudam o mundo. Sim. Recentemente, eu fiz um paralelo com a questão da chegada do homem à Lua. Está completando 50 anos agora. Completa em julho, 50 anos agora, então as pessoas começam a reviver. É uma história que é muito educativa. Em primeiro lugar, porque ela só ocorreu por um grande desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Mas não foi algo que foi feito ao acaso. Ela obedeceu a uma decisão, a um projeto nacional. John Kennedy disse, antes do final desta década, este país tem que colocar um homem à Lua e trazê-lo de volta em segurança. Isso no começo dos anos 60, né? Bem no começo. 61. Exatamente. Isto virou, então, tornou-se um projeto nacional, ao redor do qual se circularam cientistas básicos, tecnólogos, engenheiros, matemáticos, e finalmente, em 69, antes de esgotar a década, de fato concretizaram. Mas o que as pessoas não podem esquecer é que isto não teria acontecido, em hipótese nenhuma, se não fosse os cientistas como Kepler, Newton e assim por diante, que entenderam que o mundo ou o universo não gira ao redor da Terra. As teorias geocêntricas não tinham sentido, tá certo? Foram aqueles que construíram o mapa do universo, que no momento era, quando isto ocorreu, era até objetos muito mais de disputas que você poderia dizer religiosas, Sim, ideológicas, é mas que são os que mudaram o mundo e permitiram que em 69 se colocasse o homem à Lua. Então, esta distinção entre o que a ciência faz e a sociedade se beneficia, ela é muito difícil de estabelecer uma linha divisória daquilo que tem impacto imediato e aquilo que tem impacto mais distante. Sim, haverá o impacto, mas não podemos mensurar aí o tempo que isso vai levar, não é verdade? Isto. Então, todas são atividades essenciais para o progresso da sociedade. Professor Puccherid, é isso, quer dizer, na verdade, não podemos ser imediatistas com a ciência? Há momentos em que deve-se aguardar que ela se estabeleça, como o professor Zago? Atualmente, aqui em São Paulo, nós já sabemos, devido à grande evolução, você perguntou inicialmente sobre a posição de São Paulo, né? Exato. São Paulo faz entre 70% e 80%, São Paulo, o sudeste do Brasil, faz entre 70% e 80% da ciência do Brasil. Então, São Paulo, realmente, isso se deve principalmente ao investimento que nós fizemos através da FAPESP, né, que é
uma agência financiadora muito segura no sentido de que não é o governador que decide, mas sim a Assembleia Legislativa que decide a aplicação. Isso ajudou muito, como eu disse, nos últimos 40 anos, principalmente. Então, nós temos já uma ideia de que uma descoberta básica, ela leva em média 10 anos, entre 10 e 20 anos para se tornar aplicada. Então, você pode estar fazendo algo totalmente desinteressado, como fazia o Kepler, né? E você produzir, e alguém produzir com aquele resultado que você obteve, alguma coisa aplicada. Agora, existe um autor chamado Ray Kurzweil, que pesquisa a evolução do conhecimento humano. Sim. E como a frequência de descobertas aumenta exponencialmente e não linearmente. Então, se hoje são 10 anos, provavelmente daqui a 10 anos serão 5 ou 4, e depois a gente vai Sim, fazer vai uma cortando descoberta mais. se a curva exponencial continuar crescendo dessa forma. Então, nós temos que lidar com isso, né? E São Paulo está, vamos dizer, hoje, como o professor Zago falou, nós estamos na vanguarda da ciência em vários aspectos. Eu gostaria de chamar a atenção, por exemplo, da nossa revolução, aqui uma das maiores revoluções que nós tivemos, foi a revolução da produção de energia renovável. Sim, é verdade. O Brasil começou antes de todos a fazer algo que ninguém acreditava que pudesse ser feito. Nós produzíamos açúcar com a cana-de-açúcar e, de repente, um grupo do governo, e é inusitada a forma que ocorreu também, um grupo dentro do governo resolveu começar a fazer o etanol porque as técnicas estavam prontas, e isso depois acabou caindo na indústria. Sim. Acabou caindo na indústria e, ao mesmo tempo, os cientistas começaram a aperfeiçoar o processo. Hoje, as pessoas podem parar num posto que não é mais posto de gasolina, como a gente chamava, e sim um posto de combustível, porque hoje você pode pôr gasolina, você pode pôr álcool, você pode pôr diesel, e você pode pôr GNV também. Exatamente. Então, tudo isso vem de tecnologias e de ciência, principalmente a genética de plantas, que está relacionada com toda essa riqueza e esse processo que nós temos também na área de alimentos, na área agrícola. Porque nunca é um processo isolado, né? Nunca é um processo isolado. A Tem ciência ocorre em rede. Cada cientista produz apenas um tijolinho. Os papers que nós produzimos, e a ciência não é feita só de papers, a gente pode discutir isso se quiser, mas cada paper que a gente produz é um pequeníssimo tijolinho que pode estar errado. Né? Mas ele vai dar depois, se aquilo for consistente, acaba virando uma grande construção e gera coisas como, por exemplo, o etanol, como a Embraer e outras. Exatamente. E aí estão citando de novo coisas que acontecem no estado de São Paulo, ou vêm acontecendo no estado de São Paulo, como o professor Zago mencionou no início da sua fala, essa divisão nítida entre Brasil e São Paulo. Queria só para nós podermos ir além, mas eu queria voltar a isso, professor Zago. O que torna essa divisão tão nítida? O que faz de São Paulo tão pujante nessa área, nesse sentido? Eu diria que nós temos que ir lá para a década de fato, temos que ir lá para o século XIX, quando começa, de fato, um movimento que não mais parou, de que os diferentes governos de São Paulo e, mais que isso, a sociedade paulista, os intelectuais e mesmo os empresários de São Paulo entenderam que, como diz o lema da Universidade de São Paulo, vencerás pelo conhecimento. Sim. Então, desenvolveram. Inicialmente, nós temos o Instituto Agronômico de Campinas, implantado há 132 anos, tá certo? Logo em seguida, a Escola Politécnica. Depois inicia o século XX, 1901, com a fundação do Instituto Butantan, e depois a Escola Superior de Agricultura Luiz de Queiroz, Exalc. 1912, a Faculdade de Medicina, 1934, a Universidade de São Paulo, depois vêm os próximos institutos, os outros institutos, as outras universidades, Unesp, Unicamp,
e depois, mais recentemente, Paula Souza, em 62 a FAPESP, de tal maneira que o Estado de São Paulo distingue-se do restante dos estados brasileiros como um estado que criou um grande potencial, e não só um potencial, ele concretizou isto em estruturas, instituições muito firmes dedicadas à educação superior e à ciência e tecnologia. Sim. Mas mais que isso, também dedica recursos Sim, que é importante estáveis. isso. Este é o grande segredo também. Quer dizer, dedica 1% da sua arrecadação para a FAPESP, 5,5%, 5,25% do ICMS para a Universidade de São Paulo. Depois, e isto ao longo dos anos, são 25 anos, por exemplo, de autonomia universitária. Quer dizer, isto faz uma diferença, porque Total, né? nos outros estados, embora tenha havido também esse sonho ou esse interesse em reproduzir o que se faz no estado de São Paulo, mas em alguns estados parece que aquilo que está na Constituição é mais uma sugestão do que uma determinação. Aqui no estado de São Paulo, todos os governos cumpriram sempre aquilo que está na Constituição e, posso dizer mais, com muita satisfação. Nessa semana, no início de semana, tivemos o governador do estado visitando a FAPESP. E ele falou uma frase que eu acho que precisa ser registrada. Ele diz: a FAPESP não precisa do governo do estado. É o governo do estado de São Paulo que precisa da FAPESP. Então, isso é muito importante. Ele reproduz uma visão do povo paulista de apoiar a ciência e tecnologia. É aí que está a nossa força. Exatamente. Aí eu queria trazer para o senhor Querido, justamente em cima disso que o senhor está falando, e recuperando uma outra fala sua, como o senhor falou do projeto Apollo, ou do projeto de botar o homem na lua, do Kennedy. O senhor falou havia um projeto nacional de ciência. A gente pode fazer uma analogia para o senhor Querido, em cima do que o senhor Zago falou. Nós temos um projeto estadual de ciência. Podemos pensar dessa forma? Posso primeiro voltar só um pouquinho nessa discussão sobre São Paulo? Claro, por favor. Nós publicamos na minha gestão na Academia de Ciências, na gestão do professor Krieger e depois na minha, juntos, nós publicamos um documento chamado Mapa da Ciência de São Paulo. E eu fiz uma análise desse Mapa da Ciência e São Paulo é dividido, na realidade, se você quiser fazer uma análise, ele é dividido por mesorregiões. Nós conhecemos pouco essas mesorregiões. Por exemplo, eu vou fazer uma brincadeira, o pessoal de São Carlos, por exemplo, fica muito chateado de saber que eles estão na mesorregião de Araraquara, né? Mas é uma mesorregião. Então, a análise é melhor pela mesorregião porque a gente encontra dados da mesorregião, por exemplo, de IDH. Certo, né? Isso é importantíssimo, para ter uma noção clara do que representa. Aí nós pegamos, nesse estudo a gente tem o número de pesquisadores por mesorregião, o número de papers publicados, dá para calcular quantos papers por pesquisador, os fatores de impacto e etc, etc. Então, eu fiz uma análise simples inicialmente, tentando correlacionar o IDH com o número de pesquisadores nas mesorregiões, para ver se existem diferenças das mesorregiões. E eu acabei ficando surpreso, porque a distribuição dentro do próprio Estado, ela obedece à razão 80-20 da Lei de Pareto. Então, 20% Essa reproduz 20% das mesorregiões que estão no eixo que vem daqui da capital e vão em direção a Campinas até Ribeirão Preto, principalmente, que são os grandes produtores de ciência. No restante, não tanto. Bom, para fechar o raciocínio sobre isso, o que me surpreendeu foi o seguinte: quando você pega a região oeste, Assis, né, você vê um alto IDH e uma ciência que não é tão forte em termos de publicação e número de pesquisadores. Quando você pega Itapetininga e Litoral Sul, você vê o mesmo nível de produção de ciência, mas o IDH é muito mais baixo. O que isso representa exatamente, Então, professor? a conclusão que eu cheguei como se traduz isso? Foi o seguinte, que o que acontece é que
talvez aonde se produz ciência não é tão importante, mas aonde se aplica a ciência. Certo, Então, certo. possivelmente, como essa região próxima a Ribeirão, o eixo Campinas, Ribeirão, Piracicaba, produz muita ciência agrícola de alto nível, isso deve ter sido passado para o oeste. E esse pessoal tem um alto nível na agropecuária. Enquanto a vocação de Itapetininga e Litoral Sul não foi descoberta ainda. Então, se nós descobrirmos isso, talvez a gente consiga levar. Então, esse é um ponto. Sobre se nós temos um sistema de ciência e tecnologia. Então, tem um documento sendo feito na FAPESP, o professor Brito que comanda isso, em que foram examinados os institutos, as universidades, a indústria. Lendo aquele documento, eu participo do grupo, lendo aquele documento, eu cheguei à seguinte conclusão. Eu cheguei à conclusão de que o sistema de ciência e tecnologia de São Paulo, ele está prestes a cristalizar, mas ele ainda não cristalizou. Essa cristalização é justamente você ligar as escolas técnicas Certo. com as universidades, com os institutos de pesquisa e com a indústria. Aquela rede que nós já falamos, tudo em rede. A rede existe, Aham. a rede produz, cada um produz o seu próprio produto. Há alguma ligação, mas nós ainda não temos essa ligação. Porém, São Paulo e mesmo o Brasil, nós temos os institutos nacionais, que são focos que o Brasil escolheu como focos, graças ao nosso querido professor Zago, que é o nosso padrinho desses institutos nacionais. Então, nós temos ali, nesses institutos nacionais, focos brasileiros para pesquisa, que são super importantes. E dentro de São Paulo, via FAPESP, nós temos o CEPID, temos os projetos temáticos, que são os grandes projetos que têm focos maiores e que, de uma certa forma, direcionam o Estado. E agora, recentemente, a FAPESP acabou de lançar um novo edital em que nós vamos começar a fazer uma ciência completamente diferente, que é a ciência ligada diretamente com a sociedade. Então, temos muito foco. O sistema, eu diria que o sistema, na minha visão, está cristalizando. Tá, é isso, professor Zago. E eu queria aproveitar e já trazer para o senhor uma outra coisa. Quer dizer, nós vemos, e cada vez se reforça mais, quer dizer, a importância das universidades públicas nisso. Né? A universidade de qualidade é a universidade de pesquisa? Ou só é a universidade de pesquisa? Ou pode haver também uma universidade de qualidade sem necessariamente fazer pesquisa? Vamos responder pegando de duas pontas. Sim. Primeiro, não existe nenhum país forte ou com uma população culta e bem atendida do ponto de vista de desenvolvimento social, econômico, tá certo? Que não tenha pelo menos uma grande universidade de pesquisa, que seja reconhecida como um foco, uma referência importante. Muitos países têm mais que uma. Mas certamente não existem centenas de universidades deste tipo em nenhum dos países desenvolvidos. Isto é, pelo menos uma ou algumas universidades de classe mundial, de pesquisa, representam um componente essencial de uma sociedade moderna, de uma sociedade culta, desenvolvida e que contribui, inclusive, para a independência, a autonomia intelectual do grupo e do país, daquela nação. Por outro lado, estas universidades são muito dispendiosas, são muito caras. Então, não é possível você ter centenas dessas universidades. E nem precisa. Porque se você for examinar o que acontece nestes países desenvolvidos, que podem servir, eu não direi como modelo, mas pelo menos como uma referência, você vai ver que existem algumas universidades com essas características
mas outras que não têm essas características e que têm uma base de atendimento muito mais amplo. Sim. Eu gosto muito de olhar não para o exemplo, como as pessoas aqui costumam muito fazer, a Universidade de Harvard, o MIT, são excelentes instituições, mas elas não são modelos bons. Modelo bom é o estado da Califórnia, Sim. que na década de 60 fez uma grande revolução no seu ensino superior e fez um ensino superior que atende a praticamente todos os cidadãos que querem ascender ao ensino superior, mas não com homogeneidade, não exatamente a mesma coisa. Então, há uma universidade de referência, que é a Universidade da Califórnia, Sim. com seus 10 campi. Depois você tem a Universidade do Estado da Califórnia, tá certo? Que tem um papel intermediário. E, finalmente, você tem os community colleges. E, com isso, eles atendem uma população de cerca de 2,5 milhões ou mais estudantes que estão nos diferentes níveis da Sim. Universidade da Ah, Califórnia. e atende todos esses níveis. E atende a Consiga- todos esses níveis. uma O forma- nosso a grande armadilha na qual o Brasil caiu foi a armadilha de que todos têm que ser iguais, todos têm que ter a mesma missão, todos que têm que ter o mesmo formato, todas as universidades federais, estaduais, privadas têm que ter a mesma cara. Isto não funciona em lugar nenhum do mundo, porque não há dinheiro suficiente para sustentar esse sistema. Isso. Só rapidamente, para trazer para o sobre Querido, como eu falei, passa muito rápido, nós estamos quase encerrando o primeiro bloco, mas como se escapa dessa armadilha, professor Zago? Nós temos, eu diria novamente, eu não gosto de pensar no restante do Brasil, porque é muito complicado e eu acho que eu não tenho experiência e competência suficiente para isso. Mas no estado de São Paulo, eu acho que nós temos todos os elementos disponíveis. O estado de São Paulo precisa apenas tratar o jogo, como se diz. Quer dizer, todos os componentes estão aqui. Nós temos a Paula Souza, nós temos 3 universidades que têm características muito diferentes, a USP, a Unesp e a Unicamp. Sim, é verdade. Tá certo? A Unesp, por exemplo, que tem uma extensão territorial enorme, sofre muito com isto, porque é difícil você administrar uma universidade com amplitude territorial que ela Sim. tem muitos gastos. Então, é preciso não cair na armadilha de querer fazer com que uma seja igual à outra. Não pode Cada ser, né? uma pode fazer a sua função no Estado, junto com a Paula Souza, junto agora com a Univesp, que pode cobrir um espectro grande. Isto é, o Estado de São Paulo está, como disse o professor Buchrige, no momento de fazer a sua grande revolução no ensino universitário público do sistema universitário paulista. E o quanto, professor Buchrige, essa revolução que o senhor mencionou, essa cristalização, a revolução que o professor Zago reiterou, isso pode expandir ou servir de exemplo, não para ser copiado, como o professor Zago bem colocou. Cada um tem que manter as suas estruturas. Mas quanto isso pode expandir para o resto do país, servir de exemplo ou de inspiração? Então, não só para o Brasil, mas para vários outros Sim, países sim, do vamos mundo, ser. para outros Claro. estados. Como eu disse na resposta anterior, talvez outros estados não precisem ter um sistema como o sistema paulista. Talvez outros estados possam absorver o que São Paulo produz, São Paulo, Minas Gerais, Fortaleza como cidade, que é muito importante. Sim, lá em exatamente. cima também, Rio Grande do Sul, possam produzir ciência que vá ser levada para a aplicação em outros lugares e criar o bem-estar e aumentar os IDHs e melhorar a indústria de vários lugares. Notadamente Santa Catarina, que desenvolve a sua indústria muito bem e traz a universidade um pouco mais Sim. a reboque da indústria. Né? É verdade. E aproveita-se muito bem de tudo que Isso aí. nós fazemos. Acho que o professor Zago disse muito bem, essa cristalização já existe. Nós já temos todos os elementos, nós já fizemos tudo. E estamos no ponto agora de realmente fazer com que o jogo seja jogado. Pusemos as peças,
né? Tá tudo armado. Uhum. Né? A universidade, sobre a universidade ser autônoma e ser pública. Sim, que é essencial, é importante isso. Ela já nasceu pública, Bolonha já nasceu pública, só que o público naquela época era pago pela igreja, porque a igreja era o grande poder. Exatamente. Né? E isso vai Os grandes doutores estavam lá. até o século XVIII, essa semana mesmo eu comentei isso, vai lá até o século XVIII, mais ou menos, que aí quando a Revolução Industrial começa a aparecer, então o eixo do poder começa a mudar, já na Idade Média começa a mudar, mas sempre foi financiamento público, porque não há como fazer universidade pública. Não há como fazer universidade, Sim. seja ela qual for, com pesquisa, como você perguntou no início, viável economicamente. Universidade não é business. Exatamente, esse é o ponto Universidade essencial. não é negócio. Universidade gera negócios. Nós começamos falando isso. Exato. Leva 10 anos, leva 20 anos. Então, a universidade é quem vai produzir o conhecimento para que os negócios sejam feitos. Então, o que precisa é da conexão, que nós temos aqui. Ter a indústria, termos as empresas, não diria só a indústria, mas as empresas e o governo, que também absorve ciência e tecnologia. Nós hoje estamos falando de cidades inteligentes. Exatamente. Nós precisamos desenvolver muito a gestão. Então, tudo que se faz de ciência em todas as áreas humanas e exatas e biológicas pode ser usado por vários setores. E isso está pronto em São Paulo e no Brasil. Perfeito. Bom, vamos continuar a nossa conversa, mas o diálogo tem que fazer um rápido intervalo. Nós voltamos em seguida.